Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck, sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanha, aqui no canal do Alta Montanha. Galera, se você está ligado nas mídias sociais de montanhismo, você pode ter visto uma história que acabou ganhando grande proporção, que foi a história do resgate do Maicon Batista no Pico Paraná. Pois é, a gente acabou de sair da semana do dia 7 de setembro, aqui em Curitiba é um feriado prolongado, então o pessoal emendou de sábado até quarta-feira, porque dia 8 é feriado aqui, e é evidente, como era de se esperar, houve uma procura muito grande pelas trilhas na Serra do Mar, né, pessoas que queriam ir acampar, fazer caminhadas, curtir um pôr do sol, e como tem muita gente indo para as montanhas, acaba sempre tendo um incidente. E esse incidente, que na verdade foi uma busca com um resgate, foi uma das maiores já ocorridas aqui na Serra do Mar Paranaense. Então, pessoal, ainda com os acontecimentos sendo muito recentes e as informações chegando salpicado, eu vou contar para vocês um pouco da história dessa busca e desse resgate, mas numa perspectiva de quem fez a busca e não uma perspectiva na história da pessoa que foi resgatada. Então, galera, fica aí, vamos ouvir essa história, que é uma história muito interessante, de onde a gente pode tirar muito aprendizado. Pessoal, o Pico Paraná é uma montanha muito famosa, é uma montanha muito bonita, é uma montanha emblemática, né? É uma das montanhas clássicas do montanhismo brasileiro. Ela não é uma montanha de grande altitude, né? Ela tem menos de 2.000 metros, mas ela é a montanha mais alta do sul do Brasil. Ela tem 1.877 metros de altitude, mas não é pela altura que ela chama a atenção, ou melhor, pela altitude. Ela é uma montanha que se destaca na paisagem. Ela se eleva quase do nível do mar. E ela é cercada por grandes paredões rochosos e tem uma paisagem cênica magnífica. E é claro que é um destino muito procurado para as pessoas que buscam trilhas, que querem fazer montanhismo, acampar, principalmente quando tem algum feriado. Não foi diferente com o Maicon Batista. O Maicon, ele foi para a região do Pico Paraná e montou acampamento na base da montanha, num dos sítios que dá acesso à trilha principal que vai para o Pico Paraná. No dia 6 de setembro, né, na segunda-feira, que era véspera do feriado, ele com duas amigas saíram para caminhar e foram juntos até o Morro do Getúlio, que é uma crista de um morro secundário, de uma outra montanha um pouco mais baixo que o Pico Paraná, chamada Caratuva, onde tem um mirante muito bonito para quem olha para o oeste, para quem olha para o primeiro Planalto. Ali naquele local, as duas amigas do Maicon decidiram ficar para depois retornar até o acampamento. E o Maicon decidiu ali ir sozinho até o Pico Paraná para ver o pôr do sol. Essa foi a última vez que eles se viram. As duas amigas do Maicon retornaram ao acampamento e o tempo se passou, chegou a noite, elas dormiram. No dia seguinte ele ainda não havia retornado, elas tentaram fazer algum contato, não conseguiram, e só às 16 horas, ou seja, só à tarde, que foi dado o alerta para os bombeiros militares de que havia uma pessoa desaparecida no Pico Paraná, uma região gigante, cheia de montanhas, com vegetação bastante diversificada, muita mata nas regiões mais baixas, campos de altitude na região mais alta. Enfim, um local que só pela essa descrição você já pode imaginar que qualquer busca é algo muito difícil e também sobreviver num lugar desses também não é nada fácil. Bom, gente, diante desse alerta, diante dessa informação que uma pessoa foi fazer o Pico Paraná sozinha e não retornou, o que você faria? Então, exatamente pensando nisso e mostrando um pouco como foi o desenrolar do aparecimento das evidências,
que eu vou contar um pouco como foi a história até localizarem e salvarem o Maicon. Então os bombeiros, através do GHOST, que é o Grupo de Operações de Socorro Tático, que é uma parte especializada dos bombeiros do estado do Paraná em busca e resgate em áreas remotas. Então o GHOST deslocou uma equipe para a região do Pico Paraná e eles fizeram uma primeira busca, indo, evidentemente, pela trilha principal, fazendo percorrendo essa trilha com velocidade e chegando até o cume. E quando eles chegaram no cume, eles adquiriram a primeira informação que foi de grande relevância para a busca, que o Maicon havia chegado até o cume do Pico Paraná. Lá no cume do Pico Paraná existe um caderno de cume. E esse caderno você escreve o seu relato de que você chegou no local e etc. E felizmente o Maicon havia assinado o caderno do cume e colocou inclusive o horário que ele chegou lá. Então ele escreveu o seguinte: 6/9/2021, 17h18. Maicon Batista. Subida realizada em 4h30. O pôr do sol mais fantástico que vi. Maravilhoso. Coisa divina mesmo. Bom, gente, com essa informação, os bombeiros eles tiveram a certeza de que ele havia chego no cume. Eles também, um pouco mais, receberam a informação de que o Maicon ele passou mensagens para sua família e nessas mensagens ele dizia que estava no cume e que ele iria começar o retorno dele depois do pôr do sol, que ele ficaria assistindo o pôr do sol do cume e só depois que ele iniciaria o retorno até o acampamento. Isso é uma informação bastante importante também, confrontado com essa evidência escrita no caderno de cume. Então, você quando está fazendo uma operação de busca, é muito complicado você acreditar fielmente nas informações que chegam até você. Porque às vezes, mesmo que essas informações tenham sido passadas pela vítima, a vítima ela se perdeu. Então, o fato dela ter se perdido já pode demonstrar que ela não conhece muito bem o terreno onde ela está. Então ela pode estar passando informações falsas, informações erradas, mesmo que elas não saibam disso, Pode ser um engano. Na região do cume do Pico Paraná existem muitos buracos, existem muitos locais onde uma pessoa pode cair e ficar oculta, E aí então os bombeiros começaram a fazer aquilo que diante dessas informações é o óbvio. Vamos fazer uma busca batendo lugar por lugar, buraco por buraco, para ver se a gente encontra ele machucado, inconsciente, ou até mesmo um corpo. Essa tese nunca só quando você acha um corpo é que você tem certeza que a pessoa não vai estar mais viva. Então, eles começaram a fazer essa busca, já no dia 8, no dia 9, batendo buraco por buraco em toda a parte alta ali do Pico Paraná, tá certo? Eles foram até o Pico do União, o Pico do Ibitirati, que são cumes acessórios ao Pico Paraná. Eles foram até o Pico do Tupi-Piá, que fica atrás do Pico Paraná, que é um cume acessório do Pico Paraná de difícil acesso e que tem uma vertente muito inclinada. A trilha é muito, muito inclinada para chegar lá. E numa queda, a pessoa pode pegar a velocidade e realmente desaparecer e realmente voar a montanha abaixo, E eles fizeram essa busca nesse local de difícil acesso e, evidentemente, quando você faz buscas em locais assim, é muito complicado, é muito cansativo, E você perde muito tempo. Mas é muito importante você esmiuçar os locais mais escondidos, para procurar uma pessoa desaparecida. Um detalhe importante que eu tenho que falar para vocês é que não somente é importante a gente esmiuçar esses perdidos, esses buracos, etc., mas também a gente percorrer o máximo de trilhas possíveis. Porque numa região como o Pico Paraná é cheio de bifurcações, é cheio de trilhas secundárias e é cheio de locais que são chamados vazadores. Aqueles locais que tem uma trilha, por exemplo, ela faz uma curva muito abrupta e as pessoas geralmente continuam reto. E aí elas vão abrindo uma trilha e até que chegam no local que a trilha se fecha por completo e as pessoas elas se dão conta
de que estão perdidas e retornam. Outra coisa importante de se falar é que num local como o Pico Paraná, que isso é algo que vai acontecer em outras montanhas do Brasil, locais que tem muita vegetação, existe entre a região dos cumes e a região das florestas mais baixo, né, uma vegetação que é a mata nebular, né, a floresta umbrófila densa altomontana, que é uma mata que você tem uma vegetação muito entrelaçada. E esses locais, esses vazadores, geralmente eles não permitem que a pessoa vá muito distante, tá certo? Mas você nunca vai anular essa hipótese, ainda mais quando você obtém a informação que o Maicon escreveu ali, que ele fez cume em somente 4 horas e meia. Uma pessoa que faz cume no Pico Paraná em 4 horas e meia, uma trilha que tem 8 quilômetros quase de extensão, uma trilha toda acidentada, uma trilha cheia de sobes e desces, é de você concluir que essa pessoa está bem fisicamente, tá certo? E uma pessoa que está bem fisicamente, ela pode entrar num vazadouro desses e aparecer não sei aonde, não é? Então é algo que complica muito as buscas. Bom, gente, o Ghost ele esteve na frente dessa busca, mas na sexta-feira ele começou a abrir, ele deixou aberto para que voluntários pudessem participar das buscas. E nessa entrou montanhistas mais experientes, que são montanhistas da FEPAM, da Federação Paraense de Montanhismo, e dos clubes que pertencem à FEPAM, dentre eles a Associação Montanhistas de Cristo, o CPM, o Nas Nuvens Montanhismo e, claro, né, o Cosmo, que é um grupo de socorro voluntário que possui um treinamento bastante avançado e que começou a participar das buscas sob o comando, né, dos oficiais dos bombeiros. Diante dessa abertura, né, para os voluntários, eu faço parte do Ghost, eu e a Maria, né, nós acabamos nos voluntariando e a gente foi até o Pico Paraná para auxiliar nessas buscas. E encontramos os oficiais do Ghost na altura do acampamento 1, né, que fica entre o Caratuva e o Pico Paraná. Quando a gente chegou nesse local, os bombeiros informaram a gente a situação e naquele momento já haviam muitas equipes fazendo varredura em todas as trilhas possíveis da região. Quando eu cheguei para lá, eu já cheguei na mente que o Maicon ele poderia ter se perdido em um local que ele é bastante evidente e onde várias pessoas já se perderam, que é o Vale do Rio Cacatu. Então, apenas para colocar vocês no mapa, para vocês visualizarem onde que é esse Rio Cacatu, o Pico Paraná, junto com União e Bitirati, ele forma um conjunto que está separado do espigão central da Serra do Mar. Espigão esse que é formado pelo cume do Itapiroca, pelo Caratuva, do Taipabuçu e do Ferraria. O que une essas montanhas, esse espigão principal, com o conjunto do Pico Paraná, é um colo bastante escarpado, que esse colo ele é dividido, né? Ele acaba formando um divisor de águas entre o rio Cotia, no norte, e o rio Cacatu, no sul. Quando esse colo ele chega, ele acaba ligando ali o conjunto do Pico Paraná, você tem um paredão, e nesse paredão tem uma seção de escadinhas, né? Que é um dos trechos mais complicados da subida do Pico Paraná, que as pessoas elas ficam expostas à altura, né? E é comum você ter filas de pessoas ali que acabam tendo medo, acabam se travando, etc. E é um local que, se você escorrega, né, você acaba se machucando bastante. Quando você desce, quando você vem do cume do Pico Paraná e você chega ali nesse colo, você tem o começo do Vale do Cacatu. O começo do Vale do Cacatu é um vale cheio de pedras. E por ser um vale cheio de pedras, a vegetação ela não é muito desenvolvida. Então você até forma um túnel de árvores, mas as árvores ficam na lateral dessas pedras. Então parece como se fosse uma trilha realmente. E nesse local muitas pessoas se perdem, as pessoas começam a descer o vale
Porque quando as pessoas sobem distraídas, né, e depois retornam, elas pensam que o retorno do Pico Paraná é só uma descida. Então é comum as pessoas entrarem nesse vale, mas elas não se lembram, às vezes, que quando eles chegam nesse colo, começa uma subida até o acampamento 2. Então o retorno do Pico Paraná não é uma mera descida, o retorno do Pico Paraná tem subidas e descidas também. Então, gente, é comum as pessoas acabarem entrando nesse local, porque ele é muito aberto, né? E fica muito convidativo você entrar nesse vale. Mas é claro, à medida que você vai entrando nesse vale, você percebe que está no lugar errado, né? Que você vai se afundando nesse vale, né? As árvores vão ficando maiores e você começa a se ligar que você está no lugar errado, que não existe essa paisagem na ida, tá certo? E depois de muito tempo é que começa a aparecer a água. E aí, depois dessa água, né, esse vale é um vale uma garganta muito profunda, aí tem várias e várias cachoeiras. Muitas das cachoeiras, com muita vegetação do lado, acaba sendo um grande desafio você descer por lá. Não é raro você precisar de corda, na verdade não é raro não. Para você descer essas cachoeiras você tem que fazer rapel, né? É muito complicado você descer pela lateral, tá certo? Então as pessoas acabam retornando, não é? Então assim, desde o começo, não era só eu, né? Eram muitas pessoas, os próprios oficiais do Ghost, que são montanhistas também, que estão acostumados a irem para a região do Pico Paraná, lazer inclusive, né? Sabiam que lá era um hotspot, né? Era um local onde as pessoas costumam se perder. E desde o começo, né, houve buscas na região desse rio, tá certo? E eu cheguei ali disposto a descer esse rio, mas como a gente obedece o comando, né? E o comando acabou designando várias pessoas para fazer várias trilhas, eu acabei fazendo uma outra trilha, né? Eu sabia que não existia muita chance, mas chance não é uma coisa que a gente leva em consideração numa busca. Quando uma pessoa está perdida, você não tem ideia onde ela vai parar. Os perdidos, às vezes, podem parar em locais completamente nada a ver com o lugar que ele estava querendo ir. Por isso que ele é perdido, tá certo? Então a gente tem sempre que fazer buscas, até mesmo em locais que você acha que não tem nada a ver, em locais que são improváveis, porque os improváveis, em uma questão de gente perdida em montanha, pode acontecer sim. Bom, gente, acabei fazendo uma trilha que é a chamada Trilha da Conquista, né? Que é uma trilha que desce o Morro do Caratuva em direção ao acampamento 1 do Pico Paraná. Fiz ela invertida, né? Fiz ela subindo, né? Claro que vai ser muito difícil uma pessoa subir uma trilha daquela, mas a gente fizemos batidas, fomos olhando nos locais perdidos e tudo mais. Chegamos no Caratuva e descemos a trilha que percorre a crista ali do espigão principal daquela serra e fomos em direção até Pabuçu. No meio do caminho a gente pegou uma chuva muito forte, muito frio, que deu pra gente sacar como que seria, né, complicado para o Maicon sobreviver. Dia 11 de setembro, 13 horas, a gente está na crista entre o Caratuva e o Taipa e já está chovendo. Tem que ser complicado. Detalhe, gente, o Maicon, quando ele foi sozinho para o Pico Paraná, ele estava de tênis, de bermuda, de camiseta, com uma mochilinha de ataque. Então ele estava vestido de uma maneira inapropriada. E aí então, diante de todas aquelas condições de tempo que tem na montanha, eu já comecei a perceber que encontrar uma pessoa naquele local, com as chuvas que houveram, porque choveu forte na madrugada de quarta para quinta-feira, né, seria um milagre encontrar ele com vida. E o fato de tantas pessoas estarem batendo as trilhas secundárias, os buracos e não achando nada, usando apito para fazer barulho e não tendo nenhum retorno, pudesse ser uma evidência de que ele já estivesse morto, né? Quando eu voltei da minha busca, eu encontrei um pelotão do Ghost. Entre lá estavam alguns oficiais que são amigos nossos, né? Tava ali o Machado, que fez inclusive o curso do Cosmo comigo, e eles comentaram que haviam encontrado uma nova evidência. Ao longo do tempo, vasculhando as mídias sociais, foi encontrado uma pessoa que estava acampando no dia 6 de setembro no acampamento 2 do Pico Paraná, e essa pessoa viu
o Maicon descendo. E chamou a atenção o fato de ter uma pessoa descendo à noite de bermuda. Então, por conta disso, eles acabaram reconhecendo o rapaz, não é? E isso foi muito importante, porque a partir daí descartou-se as buscas na região do cume, que é uma região muito complicada, muito distante, né? Demora muito tempo para você chegar lá para você iniciar a busca. E aí então as buscas começaram a se concentrar na região mais baixa, abaixo do acampamento 2. E isso foi vital para colocar esse alerta vermelho no Vale do Cacatu num alerta roxo, assim por dizer, né? Ou seja, que a chance dele estar ali poderia ser ainda maior. Um detalhe, naquele mesmo dia, no dia 11 de setembro, o dia que eu fui fazer a minha busca, um grupo de corredores de montanha desceu o Vale do Cacatu. E eles encontraram uma palmilha de tênis e encontraram os restos de uma barrigueira de mochila. Só que, galera, o Maicon, ele não tinha uma mochila que tinha barrigueira, então a barrigueira não era dele. E a palmilha era de uma marca diferente do tênis que ele estava usando. Então olha só como é complicado a gente encontrar certas evidências. Você está num local que pouca gente vai, geralmente pessoas perdidas, e você encontra esse tipo de evidência e acontece que você pode ficar até animado achando que pudesse ser da vítima, mas nesse caso não tinha nada a ver. Outra coisa que acontece muito comum, com muita frequência, é aparecerem boatos, porque você está no meio de um local com comunicação difícil, comunicação ruim, e vai aparecendo um telefone sem fio. Naquela mesma tarde, quando eu retornei para a base da montanha, eu ouvi uma história de que haviam encontrado palmito lá no Vale do Rio Cacatu, que a vítima haveria cortado para comer. Então veja só, a palmilha virou palmito, né? Então tem que tomar muito cuidado com as informações. Aliás, galera, é preciso colocar aqui um parabéns para a equipe de radioamadorismo da FEPAM, que instalou repetidoras móveis na montanha em 2 pontos específicos e que permitiu uma melhor comunicação. Porque lá na montanha são poucos locais que funciona celular e às vezes não funciona a internet. Então, se não fosse por essas estações repetidoras móveis, a comunicação seria extremamente deficitária. E fica aí, galera, por que a repetidora do Caratuva não está funcionando? Então ela poderia ter ajudado muito desde o começo, desde antes de ser movida toda essa estrutura para montar essa repetidora móvel. No cume do Caratuva tem uma antena repetidora que está inoperante por conta do quê? Por conta de vândalos que destruíram a estrutura que está lá. Então isso é uma coisa muito triste, tá certo? Bom, gente, ainda no sábado, no dia 11, né, diante de novas evidências, diante de tudo aquilo que já havia sido descoberto, uma outra equipe do Ghost entrou no Vale do Rio Cacatu, dessa vez com o intuito de chegar até o fim do vale, até na rodovia que liga Antonina ao Bairro Alto, no sopé do Pico Paraná, que é uma trilha difícil. Ao mesmo tempo, uma outra equipe começou a subir o vale, lá pela estrada no sopé da montanha. Essa equipe do Ghost iniciou a descida fazendo a batida, né, usando apito, vasculhando todos os buracos, vasculhando todos os mocós, né? O que é esses mocós? Que são esses buracos que eu já falei outras vezes, né? Às vezes é comum num vale pedregoso você ter umas caverninhas, né, que é com rochas empilhadas uma em cima da outra, que é um local perfeito para você achar um abrigo, que é recomendável, inclusive, quando você está perdido numa montanha, né? Um lugar que você vai conseguir se manter seco e quente. A gente está fazendo uma batida numa trilha, que é a trilha do Caratuva pro Taipabuçu. E no meio da trilha, ó, a gente tem esse abrigo. Esse é o típico mocó que qualquer pessoa que estiver perdida vai aproveitar para fazer um pernoite. Então, se uma pessoa perdida acha um mocó desses aqui e ela tiver com um mínimo de abrigo, dá para você sobreviver uma noite gelada, né? Mas a questão é você achar um abrigo tão bom como esse, né? Que tem teto, tá? E que tem um chão seco. É um abrigo bom. Eles fizeram essas buscas e nessa descida encontraram uma lanterna quebrada.
Isso foi uma evidência muito importante, talvez essa lanterna pudesse pertencer à vítima. Eles desceram toda a tarde, todo dia, e no fim da tarde eles chegaram numa cachoeira que tinha mais de 150 metros de altura, que era impossível de descer, a não ser que você estivesse com uma corda e fizesse um rapel. A equipe de busca pernoitou em cima dessa cachoeira e no dia seguinte, no domingo pela manhã, voltaram de novo fazendo buscas, de novo batendo os buracos, né? Porque quando acontece que tem uma vítima dessa perdida, a gente não sabe se ele está caminhando ou não. Ele pode caminhar nas suas costas, ou seja, você pode estar descendo um vale e ele sair desse vale, pegar um vale secundário e você passar por aquele local e ele voltar para o vale, então ele está nas suas costas. E eles repetiram essas buscas até que chegou um momento que um dos oficiais ouviu um barulho. Eles ficaram em silêncio, começaram a apitar e começaram a ver outros barulhos, né, uma pessoa gritando. E aí tiveram certeza, gritaram pelo nome da vítima e ela respondeu. O Maicon, ele estava fora do Vale do Rio Cacatu. Ele havia saído do vale, onde ele havia pernotado todas essas 5 noites, e ele começou a subida para uma montanha para ver se ele encontrava sinal, se ele conseguia falar com alguém, ver alguém. E aí então ele já estava fora da trilha quando ele ouviu os gritos, ouviu os estímulos lá da equipe de resgate, né? E olha só, foi um único local que dava para ouvir. Uma parte da equipe estava um local um pouco do lado e não conseguiu ouvir, então foi realmente uma sorte, né, deles terem conseguido ouvir o rapaz, né, que estava sem apito. Bom, eles foram à procura do Maicon e encontraram o rapaz. Ele estava bastante debilitado, ele estava com vários ferimentos, na cabeça inclusive, né, com o olho roxo, talvez com o nariz quebrado. Ele tinha um ferimento profundo no joelho e ele não sabia o que havia acontecido. Ele estava completamente desnorteado e caminhando com muita dificuldade. Claro, né, gente? Né? Todo esse tempo comendo o restinho de lanche que ele tinha na mochila. É muito complicado alguém estar com energia para conseguir caminhar direito. Mas ele conseguiu sair com ajuda lá do Vale do Cacatu e foi encaminhado para o acampamento 2, que é um local mais aberto onde que a aeronave do BP-MOA pudesse pousar e retirar ele de helicóptero, tá certo? Então lá ele recebeu o primeiro atendimento e de fato, né, ele não se lembrava de nada que tinha acontecido. Bom, gente, essa foi uma história que teve final feliz, né? Várias histórias semelhantes a essa, de pessoas desaparecidas com pouco abrigo, geralmente elas terminam em tragédia. E não é porque a pessoa se machucou não, porque você viu que ele estava machucado, né? E o maior perigo de você se perder numa montanha é hipotermia. Isso mesmo, a pessoa morre de frio de madrugada, tá certo? E o Maicon, ele conseguiu se abrigar e conseguiu sobreviver. Realmente é uma história incrível de sobrevivência, que ele só conseguiu porque ele estava muito bem fisicamente, tá certo? Se ele tivesse fora de forma, talvez a história teria sido outra. Bom, gente, você deve estar se perguntando, né? O que ele fez de errado, o que a gente tem que aprender com essa história toda. Então, gente, levando em consideração todos esses fatos que eu acabei citando, né? Eu posso fazer uma pequena lição, né? Daquilo que ele fez de certo e fez de errado. Então, o que ele fez de certo? O certo que ele fez foi ter assinado no livro de Cume, né, colocado o nome dele, a data e o horário. Isso foi muito importante para as buscas, tá certo? Agora, de errado, para começar, né, Maicon? Para que sair tão tarde do acampamento? Se você vai subir uma montanha como o Pico Paraná, que tem uma trilha longa, que as pessoas levam em média de 10 a 12 horas para ir e voltar do cume, você tem que sair bem cedinho. Se ele tivesse saído de manhã, ele provavelmente teria retornado sem nem precisar de lanterna. E aí ele já estaria no acampamento, né? Teria muito mais tempo para ele encontrar a trilha, para ele se achar e não teria se perdido à noite, como foi que aconteceu, tá certo? Outra coisa que ele fez de errado. Se você não conhece a trilha, apesar do Maicon
ter relatos que já tinha subido outras montanhas aqui na Serra do Mar, então ele já vinha algo que é interessante, que com uma evolução em degrau, né, começando montanhas mais fáceis e subindo o nível. Apesar dele ter tido esse preparo, o que é uma coisa certa também, né, ele foi sozinho, sem conhecer. É claro que assim, ir sozinho não é algo absurdo, né, mas ir sozinho tarde e sem que você conheça a trilha, aí sim dá para falar que é uma coisa que é errada, né? Não é nem não recomendado, é errado, tá certo? Então ele poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse ido com outra pessoa. Outra coisa, né, gente? Bermuda não é roupa para você ir para uma montanha. Na montanha, num cume no Pico Paraná, você espera que faça 7, 8 graus a menos que aqui em Curitiba, por exemplo. Tá certo? Porque é muito alto, então quanto mais alto, mais frio você vai perdendo a temperatura. E como você é numa região alta, uma região que não tem vegetação, ainda tem vento. E aí a sensação térmica pode ser de menos 15 graus do que aqui, entendeu? 15 graus a menos que em Curitiba. Então, gente, sempre que você for para a montanha, vá com roupa de frio, vá com uma roupa impermeável, leve lanterna, isso ele levou. Leve mais comida do que você precisa e mais água do que você precisa, porque se você se perder, isso vai fazer falta. Gente, o resgate acabou ocupando cerca de 80 pessoas entre os oficiais, os bombeiros e os voluntários. Houve sobrevoo de 4 aeronaves. Então, assim, houve uma grande estrutura, né, para encontrar o Maicon. Felizmente, essa história acabou bem. E aí que a gente vê que toda essa mobilização valeu a pena. Aliás, a vida humana vale muito mais do que dinheiro. Então agradeça toda essa equipe, tanto de voluntários quanto os profissionais, que são muito eficientes, são muito bem treinados, né? Agradeça a existência dessas pessoas para que a gente possa continuar indo para a montanha e que erros acontecem. E se acontecerem, né, você poder contar com esses profissionais de muita qualificação, mas não abuse, tá certo? Então faça a sua lição de casa, não vá para a montanha difícil logo pela primeira vez sem antes você ter experiência, vá melhor equipado, vá com mais comida e não faça isso sem conhecer ele sozinho. E claro, gente, nunca saia tarde e veja sempre a previsão do tempo. Pessoal, essa história teve final feliz, agradeço vocês, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar o like, de passar para os seus amigos e de seguir o nosso canal. E se você gosta de histórias de montanha, conheça também os meus livros que estão disponíveis lá na Loja da Montanha, né? Que aqui tem várias histórias muito bacanas, que felizmente vocês sabem que teve final feliz também, senão eu não estaria aqui conversando para vocês. Galera, um grande abraço e até a próxima!